Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um momento devocional e o nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus também continue abençoando a vida da sua família. Hoje estaremos meditando no livro de Jó, no capítulo 1. A história de Jó é uma história muito conhecida por nós e, de fato, através deste livro, o nosso Deus nos ensina muitas coisas. E existem algumas aplicações muito importantes que podemos fazer às nossas vidas através desse capítulo 1. Então, à medida que formos meditando, eu estarei fazendo a leitura de alguns versículos pontuais para vocês. O primeiro versículo já traz um ensinamento muito importante. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Existem aqui 4 características super importantes de Jó. Primeiro, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, é assim que a palavra de Deus vem trazendo a descrição, de como Jó era. E para a gente compreender um pouco mais da história de Jó, para que a gente possa ir para as aplicações e realizar essas aplicações nas nossas vidas, a gente precisa entender o que acontece na vida de Jó. Quando você se detém a este livro e você se dedica à leitura deste livro, você aprende que Jó passa por inúmeras lutas e provações. Jó perde praticamente todos os seus servos, Alguns são mortos pelo fogo que cai do céu, Que inclusive a palavra traz como fogo de Deus. O seu gado é roubado, As ovelhas também são queimadas. Os seus filhos, que estavam reunidos em uma moradia, a moradia desaba e esses filhos morrem também. Os seus amigos o acusam, Depois que ele perde tudo, fica em uma situação muito caótica. Os amigos, ao invés de abraçarem a ele, dão as costas com julgamentos, com acusações. A sua própria esposa orienta ele, para que ele amaldiçoasse o nome de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jó tinha em todo o seu corpo tumores malignos. Tumores malignos é o que a gente chama de câncer hoje em dia. Então, além de tudo que aconteceu, Jó ainda teve essa enfermidade, passou por essa enfermidade. Só que Jó, sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, faz o seguinte: o versículo 21 e 22 diz: e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, em nenhum momento, Jó amaldiçoou o nome do Senhor, em nenhum momento Jó atribuiu a Deus alguma falta, como a palavra nos diz. E a primeira grande aplicação que nós podemos fazer às nossas vidas é, primeiro, nos perguntarmos: se Deus olhar para nós, para a nossa realidade, será que o Senhor pode dizer o mesmo sobre nós? Será que o Senhor pode olhar para as nossas vidas, para a forma como vivemos, para a forma como nos portamos, para a forma como nos relacionamos com Ele, e Ele pode dizer que nós somos íntegros, retos, que somos tementes a Deus e que nos desviamos do mal? Será que essas mesmas características, que são características que seguem o padrão bíblico estabelecido por nosso Deus para os servos dele, para aqueles que são chamados segundo o propósito dele, será que essas características podem ser evidenciadas em nós? Será que de fato o Senhor poderia agir dessa mesma maneira, olhando para nós e declarando que essas características são nossas? Essa é uma pergunta importante a realizar. Observar como Jó vivia, observar o que Deus fala sobre Jó, já é um motivo para nós analisarmos as nossas condutas e se essas condutas são coerentes, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se Deus pode falar o mesmo de nós.
essa é uma primeira aplicação que podemos realizar. A segunda aplicação que nós podemos pensar é o seguinte, irmãos. Jó perdeu tudo o que ele tinha. Todos os bens, que inclusive a palavra de Deus nos ensina que foram abençoados por Deus. Ele era próspero porque Deus havia permitido que ele fosse e possibilitou aquilo. Jó perdeu o seu rebanho, o seu dinheiro todo investido, né? Que naquela época ainda não era dinheiro. Mas tudo aquilo que ele tinha investido, tudo aquilo que ele havia conquistado, o seu bem, humanamente falando, mais precioso que a família, né? Ele havia perdido também, porque os seus filhos todos tinham morrido e estava acometido por uma doença. Depois que Deus permite que tudo aquilo aconteça na vida dele, depois que tudo lhe é tirado, a sua família, os seus bens, a sua prosperidade, a sua saúde, no fim, a sua saúde também é retirada. O que resta? O que a gente observa que resta para Jó? A fé e a submissão dele. Porque mesmo frente a todas essas coisas, ele permanece firmado na rocha, que é o nosso Deus. Ele não atribui a Deus falta alguma. A palavra diz que ele, em tudo isto, Jó não pecou. Porque ele reconhecia que tudo aquilo que havia sido dado por Deus também poderia ser retirado por ele. Podia ser retirado dele. E o que restava era a fé que ele tinha no Senhor. E conosco, quando Deus permite que problemas aconteçam nas nossas vidas, quando as coisas são retiradas, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, ou quando as outras coisas são retiradas de nós, quando a nossa saúde às vezes é retirada de nós, o que é que nos resta? Muitas vezes questionamos o Senhor, muitas vezes questionamos o nosso Deus, muitas vezes queremos confrontar em nossa audácia de pecadores, muitas vezes nós queremos confrontar a Deus por aquilo que Ele faz conosco. Mas nós precisamos entender que quando tudo nos é retirado, nós precisamos compreender que a nossa fé e a nossa submissão deve permanecer. Porque nós confiamos no Deus que é soberano, que governa sobre tudo e sobre todos e que, sobretudo, tem a vontade soberana que é boa, perfeita e agradável. Então, nós vivemos em uma sociedade em que tem sido cada vez observado a necessidade de nos voltarmos para esses ensinamentos do Senhor, independente do que acontecer nas nossas vidas, independente de como os nossos planos acontecem, ou independente do que estiver proposto para nós, de acordo com o propósito do nosso Deus, nós precisamos continuar com fé e submissão no Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E o Senhor é tudo o que precisamos. As outras coisas nós podemos viver sem qualquer outra coisa. Mas sem o Senhor nós não podemos viver. Não viver de verdade. Não viver uma vida que venha convergir para a vida eterna, que é Cristo. Uma eternidade com o Senhor, para uma eternidade com Deus. Então, que nós tenhamos esse entendimento, queridos. E que possamos buscar no Senhor a humildade e a sabedoria necessária para vivermos dessa forma. Que possamos aprender com o exemplo de Jó e aplicar esses ensinamentos às nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês.